Olá, meus amigos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para a apresentação de um debate extremamente tenso, um debate que você precisa assistir. E esse debate aconteceu no programa Vejam Só e teve como mediador o reverendo Heber Coccarelli. E, como você já pôde ver no início, houve uma polêmica, uma polarização muito grande acerca de um tema extremamente relevante, importante para ser debatido, que é a suposta ressurreição de Moisés. De um lado estava o professor Leandro Quadros, que, diga-se de passagem, uma pessoa muito preparada para o debate, com uma didática muito boa, uma pessoa extremamente preparada para o debate. E por outro lado, estava eu debatendo, saindo em defesa da não ressurreição de Moisés, porque nós não acreditamos que Moisés tenha sido ressuscitado. E o que piora nessa questão é que o professor Leandro Quadros, ele segue os ditames daquilo que está escrito na literatura da senhora Ellen White, principalmente no livro Primeiros Escritos, página 164, no livro também História da Redenção, O Desejado de Todas as Nações e outras literaturas escritas pela senhora Ellen White. Mas é importante salientar também que não é somente essas literaturas da senhora Ellen White que diz isso. A literatura adventista, de um modo geral, sai em defesa da suposta ressurreição de Moisés. Por exemplo, eu tenho um comentário adventista do sétimo dia, escrito em espanhol, onde ali eles fazem uso das literaturas da senhora Ellen White, que vale aqui uma nota, conforme vocês verão, que o professor Leandro Quadros defende que estas literaturas têm o mesmo grau de inspiração da Bíblia Sagrada. Em outras palavras, ele acredita piamente que a senhora Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo para escrever o que ela escreveu. Portanto, como você verá, é um debate assim bem interessante. Em alguns momentos um tanto acalorado, tanto da minha parte quanto da dele, mas eu creio que você vai gostar, porque aqui cada um teve oportunidade para expor a sua linha de pensamento, ou melhor, aquilo que cada um acredita acerca do tema da suposta ressurreição de Moisés. A finalidade deles defenderem, por exemplo, essa suposta ressurreição de Moisés é para negar a imortalidade da alma, que é, diga-se de passagem, uma doutrina cristalina defendida, inclusive, pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus, capítulo 10, versículo de número 28, onde ele diz: "E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma." Logo, o que o Senhor Jesus Cristo está apresentando é que a alma é imortal. Mas o professor, em vários momentos, ele acaba entrando ali em contradições, porque nós trouxemos, por exemplo, argumentos que ele apresentou em seus vídeos e que depois ele teve que desfazer desses argumentos. Chegou a dizer que Moisés foi glorificado, está no céu, e se Cristo desistisse da obra do Calvário, Moisés teria que descer do céu. Gente, pelo amor de Deus, como é que Jesus ia desistir de ir para a cruz e depois de Moisés ter o seu corpo imortal, incorruptível e glorificado, descer do céu? Bom, eu dei apenas esse spoiler, como você já viu logo no início, mas você terá, então, uma interação desse debate assistindo este vídeo. Eu já peço que você deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo, procure compartilhar esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui, ó, você, se for hater, você está livre para fazer o comentário, desde que seja respeitoso, sem ofensa pessoal. Então trate tudo dentro do respeito e comente, deixe a sua linha de pensamento, aquilo que você acha desse debate. Para você então, que está aí na sintonia conosco, um bom debate,
Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, abençoa cada um dos teus filhos que vierem assistir esse vídeo, que eles possam crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, mais uma vez, nós vamos discutir um versículo do livro de Judas. É um livro da Bíblia, do Novo Testamento, bem curtinho, mas olha o que ele tem de polêmica na brincadeira. E lá pelas tantas, o apóstolo Judas discorre a respeito de um episódio um tanto quanto nebuloso, pelo menos para mim, né? A gente sabe que o Pentateuco narra a morte de Moisés e que ele foi sepultado de uma maneira muito misteriosa pelo próprio Deus, porque ninguém nunca encontrou a sepultura de Moisés. Pois é, no livro de Judas, o apóstolo refere-se a uma disputa entre um anjo de Deus e Satanás, né? Miguel, o arcanjo, e Satanás. E o texto discorre sobre a discussão que houve entre esses dois seres. Pois muito bem, para uma boa parte de cristãos, esse versículo é uma referência a um episódio que é tido como a ressurreição de Moisés. Na verdade, o que Satanás estava tentando impedir era que Moisés ressuscitasse, né? E por isso a discussão e a intervenção do arcanjo Miguel e tal. Para outros cristãos, não há nenhuma referência, nem se acredita na ressurreição de Moisés. Ele vai ressuscitar quando a última trombeta tocar e todos os mortos ressuscitarem para o juízo final e tudo mais. Pois bem, não é de hoje que nós recebemos um monte de sugestões e de solicitações de telespectadores, tanto os que creem quanto os que não creem na ressurreição de Moisés, pedindo para pautar esse tema. E nós sempre quisemos fazê-lo. O problema é encontrar debatedores à altura e com gabarito para fazer esse debate e que topem vir ao programa. A gente sabe que o nosso cachê de 5 milhões de reais é um cachê muito baixo e que muita gente esnoba. Então, foi muito difícil, mas hoje nós conseguimos. E quando você vir os debatedores, vai querer gravar em fita de ouro o programa. Está no ar, vejam só. Olá, é com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Graça. Ficou curioso ou curiosa, né? Então tá bom, vamos lá. Os debatedores de hoje são Pastor Elias Soares de Moraes, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, escritor, teólogo, profundo conhecedor das Sagradas Escrituras e um dos entusiastas do tema a respeito da ressurreição de Moisés. Paz e graça, Pastor Elias, seja bem-vindo. Muito obrigado, reverendo Heber Cocarelli, um abraço também ao professor Leandro Quadros. Obrigado. Já estivemos conversando um pouquinho ali no estúdio. E quero mandar um beijo, um abraço todo especial para minha esposa Débora Soares. A minha filha Abigail hoje está me acompanhando, é a gerentora lá da livraria Crescendo na Fé. Quero mandar um abraço para todos os irmãos que estão na sintonia dessa programação. Um abraço ao pastor Noel Reis e também para o evangelista Nonato, pessoal que nós estivemos lá em Planaltina de Goiás fazendo uma palestra e por isso não houve possibilidade de estarmos aqui na terça-feira para esse debate. Cheguei na segunda, já era quase 11 horas da noite, mas graças a Deus um pouco rouco, aceitamos o convite, estamos aqui para compartilhar ideias e tenho certeza que Deus com certeza irá nos abençoar muito. Qual que é o endereço da Crescendo na Fé? Então a livraria Crescendo na Fé fica na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27,
Inclusive, nós estamos até ainda com o lançamento do livro Perguntas Difíceis de Responder sobre a imortalidade da alma. São quase 500 páginas e nessa obra nós discutimos questões bastante controvertidas. Inclusive, essa é um dos capítulos que nós trabalhamos, é o Judas 9, né? E graças a Deus tem caído no gosto do povo. Fizemos o lançamento lá na igreja do pastor Paulo Romeiro e discutimos vários pontos. A questão do rico e Lázaro, era uma parábola, era uma história real? Será que o ladrão da cruz foi naquele mesmo dia com Jesus ao paraíso, não foi? E será que realmente Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel? São 130 perguntas. Rua Conde de Sarzeda, 160, loja 27, lá no bairro da Liberdade. Você pode também ligar para o 0 operadora 11 94901 6633. Esse é o zap da Abigail. Tá bom. Qual vai ser o desconto que quem usar a senha Vejam Só vai ganhar? Olha, nesta obra aqui, olha, aqueles que disseram, eu assisti o Vejam Só, esse livro custa R$125. Você chegando e falando, eu assisti o programa, eu quero 50% de desconto neste livro. Então tá bom. 50, aí, porque normalmente o pessoal paga 100, paga 80, mas você que fala, eu assisti, você vai ter 50% de desconto, é 125, 62,5. E normalmente nas outras literaturas, 30, 40%. Tá bom, combinado. Do outro lado, mais uma vez, com muita alegria e honra, recebemos o pastor Leandro Quadros, uma das requisições mais frequentes no quadro de sugestões dos telespectadores. Sempre pedem, toda vez que tem algum tema de interesse da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o indicado é sempre o pastor Leandro Quadros. Mas é difícil trazer ele, mas conseguiu. Né? Como diz meu amigo, é prateleira alta. É prateleira de cima. Seja muito bem-vindo, pastor. Deus abençoe. Muito obrigado, reverendo Weber. Um prazer estar aqui novamente no programa. Obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado também ao pastor Elias pelo bom diálogo que tivemos antes, né? E pela oportunidade de trocarmos ideias. Que Deus dê a paz de Cristo, abençoe o nosso telespectador para junto nos aprofundarmos na palavra de Deus, né? Amém. O senhor é líder de alguma igreja local? Não, pastor. No momento, reverendo, eu apresento um programa na Mira da Verdade e o Lições da Bíblia, então eu fico exclusivamente trabalhando na Novo Tempo. Como é que a gente assiste ao programa? O programa nosso na Mira, ele é ao vivo nas segundas e quartas à noite. Na Sky, canal 14, na NET, canal 184 e em alguns lugares também tem o canal aberto, né? Então, 9 da noite, segunda e quarta-feira, um programa ao vivo de respostas a dúvidas bíblicas. Então, nós temos, reverendo, uma coisa interessante, nós temos até, pastor, um grupo muito grande de irmãos espíritas que acompanham o programa. E um dia desses eu recebi um depoimento muito interessante, ela escreveu assim, olha, eu fez a pergunta, né, mas antes ela falou assim, eu era médium espírita e hoje, por causa do programa, eu sou uma cristã. Amém. Tudo mais. Então, é gostoso a gente ver o resultado da palavra alcançando as pessoas, né? Parabéns, eu de vez em quando sintonizo, né? Obrigado. E percebo que o irmão sempre termina o programa com uma pequena palavra de reflexão, né? Isso é muito, muito interessante e sempre feito de uma forma muito eficiente. Parabéns. Muito obrigado pelo carinho. É isso. Seja bem-vindo. Vamos ver a matéria que apresenta o tema e voltaremos com o debate no Vejam Só. O Vejam Só irá debater no programa de hoje uma grande controvérsia. Moisés ressuscitou? Sim ou não? O texto de Judas 9 fala sobre isso. Para darmos início nesse debate, precisamos começar daquele ponto onde todos concordam. Assim, teremos base para aplicarmos as diferentes posições sobre o assunto. O texto bíblico de Deuteronômio 34, versículo 5, declara que Moisés morreu e foi enterrado por Deus. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Aqui fica muito claro que Moisés, mesmo forte e com vigor, foi recolhido por Deus para cumprir com a palavra do Senhor, dizendo que Moisés veria a terra prometida, porém nela não entraria. Como segundo ponto, temos o texto de Judas, versículo esse que é a base para o nosso debate de hoje. Vamos ler esse texto, livro de Judas, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo,
e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: "O Senhor te repreenda." Nesse versículo reside a nossa questão de hoje, pois a afirmação de que depois dessa disputa Moisés ressuscitou nasce da leitura desse trecho. Essa tese seria confirmada depois, no episódio da Transfiguração, narrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Vamos ler o trecho que está em Mateus, capítulo 17, versículo 3. "E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele." O fato de Moisés aparecer ao lado de Elias e ambos conversarem com Jesus dá a confirmação que Moisés verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos, já que não faria sentido a aparição de um espírito. A cena foi tão real que Pedro imediatamente propôs a construção de 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Porém, essa não é a opinião de todos, já que para alguns teólogos o texto de Judas não traz essa afirmação, mas em uma análise do texto e do contexto, dizem que é uma advertência para a igreja, principalmente contra os falsos mestres e doutrinas, que estavam causando dissensões. Para esse grupo, a melhor harmonização desse texto de Judas com os demais textos bíblicos é que Moisés estava morto quando Miguel disputou o seu corpo, e que assim permanecerá até o dia da ressurreição dos justos. Vamos agora nos aprofundarmos no tema, ouvindo a opinião dos nossos convidados. Heber, é com você aí no estúdio, um ótimo programa para todos. Muito bem, vamos lá. A gente tem uma regra aqui no programa, sempre o mais velho começa, né? Então, pastor Elias, com certeza o senhor é mais experiente do que o pastor Leandro Quadros, né? O senhor entende, na sua primeira fala, o senhor entende que Judas 9 pode referir-se à ressurreição de Moisés? Bom, reverendo e telespectadores, é importante salientar que essa passagem de Judas 9 encontra-se também num livro pseudoepigráfico, conhecido como Testamento de Moisés ou Ascensão de Moisés. Obra essa que, de acordo com a comunidade acadêmica, se perdeu, foi corrompido os textos. E eles entendem que os 2 livros tratam-se do mesmo livro. Esta obra, por exemplo, de Judas, foi escrita por volta do 1º século, mais precisamente na metade, por volta do ano 65 da era cristã, ou seja, bem no início ainda da igreja, né? E sendo escrito nesta época, a finalidade de Judas, na verdade, não era falar nada acerca da suposta ressurreição de Moisés, que não há aqui nesse texto nenhuma margem para esse tipo de compreensão. Judas está escrevendo sobre uma matéria chamada soteriologia, que nada mais é do que a doutrina da salvação, mas de repente ele se vê na necessidade de combater, pela fé que uma vez foi dada aos santos, um problema emergente na igreja, que havia alguns indivíduos com pelo menos 3 características. Eles eram sensuais, e incrédulos e rebeldes, e não respeitavam as autoridades superiores. A fim de dissuadir essa argumentação premente ali que estava graçando na igreja, ele usa de um recurso literário da comparação, conhecido na comunidade rabínica como Kal Vachomer, onde o maior é colocado contra o menor. E ele usa a figura do arcanjo Miguel, que é um dos primeiros príncipes, visto que arcanjo Miguel não é apenas o único arcanjo, não é o único arcanjo existente na Bíblia, porque existem outros arcanjos, mas ele usa a figura de Miguel, que era o príncipe da nação, mostrando que ele tinha uma autoridade maior do que a de Satanás, era mais poderoso do que Satanás, não obstante, não ousou falar nenhuma palavra de blasfêmia contra o Satanás, mas remeteu para o Senhor e disse: o Senhor te repreenda.
Então veja que se o arcanjo Miguel não ousou, nesta contenda, nessa controvérsia, promulgar nenhum juízo infamatório contra Satanás, por que que esses líderes, que são muito menores do que os anjos, são cheios de empáfia, de arrogância e querem afrontar as autoridades superiores? Então veja que a Bíblia, no que diz respeito a essa suposta ressurreição de Moisés, e até mesmo sobre esta passagem de Judas, ela faz um silêncio. Então, tudo que alguém pode trabalhar é em cima de ilações, de conjecturas, e hipoteticamente poderíamos apresentar aqui várias razões, mas tem uma que eu gostaria de apresentar, que no meu entendimento é a menos provável para não dizer que é impossível, é justamente essa suposta ressurreição de Moisés. De acordo com a senhora Ellen White, considerada pela Igreja Adventista como profetisa e como detentora do dom de profecia, cujos escritos são considerados como inspirados e quase canônicos, porque no livro Questões sobre Doutrina... Está afastando do tema. Isso é que eu vou entrar no tema. Então. É o que ela diz sobre, a interpretação que a Igreja Adventista tem sobre o assunto. Então fala, que aí eu quero ouvir o Adventista, ele que tem que falar dela. Então, mas eu preciso falar porque esse tema diz respeito a isso, e a interpretação da Igreja Adventista, porque geralmente quando a gente faz um debate com o Adventista, eles dizem o seguinte: você está fazendo isso com base em fontes primárias? É justamente isso que eu estou citando, uma fonte que é da Igreja Adventista sobre a interpretação. Não falou nada ainda, né? Sim, o senhor não pediu para eu falar sobre o assunto? Então a senhora Ellen White, no seu livro, ela é considerada como espírito de profecia, detentora do dom de profecia, e os seus escritos como sendo inspirados, porque está no pé de igualdade com Asaf. E Asaf tem 11 salmos escritos no cânon sagrado, no terceiro livro do Tanar, que é o Ketuvim. Então, se ela é comparada no mesmo nível de inspiração que Asaf, logo ela também acaba sendo canônica. E no seu livro, Primeiros Escritos, página 164, no seu livro História da Redenção, página 173, no seu livro Patriarcas e Profetas, página 477 a 479, e ainda no seu livro Desejado de Todas as Nações, página 421, e um outro livro, História sobre os Anjos, na página 82 e 83, ela afirma com todas as letras. Olha o que ela afirma, eu quero ler e aí encerrar e passar a palavra. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida, antes que o seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo-o como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou-o ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu seu adversário, e aqui ela compara Cristo como se fosse Miguel. Embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído, mansamente remeteu a seu pai, dizendo: o Senhor te repreenda. A afirmação acerca da ressurreição de Moisés pode ter a sua origem em duas fontes. Primeiro, o argumento do apelo à autoridade. Mas Adam Clarke disse. Mas Matthew Henry disse. Mas Calvino também disse. Isso aí? Não, veja, agora é a refutação que eu estou fazendo. O argumento de literatura fora da Bíblia, literatura apócrifa, heterodoxa. Um dos grandes problemas... Vamos ouvir o pastor Leandro, certo, que é adventista e que tem mais autoridade para falar da doutora Ellen White. Nem sei se ele vai usar o argumento dela. Né? E aí depois você entra na refutação. Nós estamos levantando a questão primeiro. Certo. Então, mas eu não disse o que eu penso. Falou. Eu falei o que ela pensa. Falou muito. Eu disse o que ela pensa, né? E que está errado. Isso, e um dos grandes problemas é justamente porque se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel antes que seu corpo visse a corrupção, nós temos um problema. Quem é as primícias dos que dormem? Paulo, em 1 Coríntios 15, 20 e 23, diz que é Jesus, mas a Igreja Adventista diz que foi Moisés. Agora, você, telespectador... Será que ela fala mesmo? Fala. Vamos lá, pastor Leandro Quadros, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora o senhor responde a mesma pergunta. Judas 9 refere-se à ressurreição de Moisés? Por quê? Vamos dar as razões, reverendo. Primeiro, só para esclarecer uma coisinha, até uma coisa importante para um debate futuro, nós não colocamos Ellen White, como o pastor afirmou, na mesma categoria de Asaf, mas na categoria dos profetas não canônicos de 1 Crônicas 29 e 29 e 2 Crônicas 8 e 29, 9 e 29, né? Então nós cremos que ela foi inspirada, mas ela é uma profetisa não canônica,
O nível de inspiração, nós cremos que é o mesmo da Bíblia, porque não queremos, por exemplo, o Espírito inspira um menos o outro. Ou seja, ou é o Espírito ou é o diabo. Agora, a autoridade doutrinária é da Bíblia. Então, é importante fazer essa pequena correção, porque não há na literatura adventista algo assim que defenda a posição que o pastor apresentou, né? Sobre Judas 1,9, pastor, nós cremos que há, sim, perfeita base para a ressurreição de Moisés. Por quê? Primeiro ponto, quando diz o texto bíblico que Miguel disputou sobre o corpo de Moisés, a palavra disputa, no grego, ela tem uma força que tem a ver com uma demanda legal. Então, o que nós cremos? É muito pouco uma discussão, simplesmente, por exemplo, quem vai ficar com o corpo. É como se Satanás estivesse acusando, por exemplo, a Cristo da seguinte maneira, né? Veja bem, você vai levar ele para o céu ressuscitado, mas ele é um assassino, ele é um pecador. E quando Miguel remete a Deus Pai para que o repreenda nessa demanda legal, aí nós percebemos o seguinte, a graça de Cristo, demonstrando o seguinte, não importa as acusações de Satanás, Cristo levou Moisés para o céu como uma espécie de cheque pré-datado, e ele pagou isso na cruz. Quanto ao argumento da autoridade, veja, eu vou citar aqui algumas pessoas, mas eu queria só destacar uma coisa para o nosso telespectador. É muito importante termos em mente o seguinte, quando eu cito esses teólogos, pastor, não é para assim dizer, por exemplo, o Leandro se baseia no argumento da autoridade, não, é para refutar uma alegação dos críticos, eu não estou dizendo que o pastor faz isso, mas os críticos alegam o seguinte, que Ellen White é herege, por crer na ressurreição de Moisés. Agora, o que eu acho estranho, reverendo e o pastor Elias, é, por exemplo, dizer que Ellen White é herege, agora não se fala, né, que Matthew Henry é herege, não se fala que Adam Clarke é herege, não se fala que a Bíblia de Estudo de Genebra é herege em defender a ressurreição de Moisés, e eu vou mostrar isso. Não se fala que a Bíblia Scofield é herética por defender a ressurreição de Moisés. Então, o que eu digo para o telespectador? Não é obrigado a concordar com a ressurreição de Moisés. Agora, acusar Ellen White de heresia, sendo que outros têm crença parecida, eu já acho que é uma tendenciosidade. Certo? Todas essas referências que o senhor citou mencionam a crença na ressurreição de Moisés? Tem, reverendo. Eu até vou pegar aqui algumas citações muito interessantes. Por exemplo, começa pela Bíblia de Genebra. Vamos à Bíblia de Genebra. Olha que interessante. Lógico, aqui em Judas, ela não dá um posicionamento. Mas comentando Lucas 9, olha que interessante que a Bíblia de Genebra defende a nota de rodapé. E eu gosto muito dessa Bíblia. Até a Igreja Adventista tem a Bíblia Andrews e tudo, mas eu me apego muito a essa Bíblia de estudo. Eu gosto muito da teologia reformada também, né? Então, o que a Bíblia Genebra fala, por exemplo, do episódio de Marcos? Marcos capítulo 9 diz o seguinte: deixa eu ver aqui, Marcos, acho que é Lucas, pastor, só um pouquinho aqui, deixa eu pegar Mateus 17, aqui, primeiro Mateus 17, 3, tá? Na nota de rodapé, quando fala, né, que apareceram Moisés e Elias, diz assim, ó, Moisés, o doador da lei, e Elias, o maior profeta do período monárquico, têm aqui o privilégio de falarem com Jesus. Eles não admitem a hipótese de o termo, por exemplo, Rorama, se referir a uma visão simbólica. E aí continua. De acordo com Lucas 9:31, eles discutiram sobre a iminente morte de Cristo. E agora, olha a nota de Lucas 9:31, né? Que complementa esse pensamento. Então, como eu falei, reverendo e pastor Elias, lógico, o telespectador não é obrigado a concordar, mas não pode atribuir heresia a Ellen White, sendo que outros pensam assim também. Então, a nota sobre Lucas 9:33, né? Que fala que ao se retirarem esses de Jesus, disseram Pedro, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Então, o que eles comentam do fazer 3 tendas? Pedro queria prolongar essa experiência ao sugerir a construção das tendas para acomodar e possivelmente deter os visitantes celestiais. Então, Moisés não é apresentado aqui como aparecendo simplesmente com uma visão simbólica. Foi muito real isso aqui para eles.
Então, esta é a Bíblia Genebra, né, que apresenta esta possível interpretação, e depois eu tenho outras fontes. E só para finalizar, pastor, uma outra coisa importante sobre Judas 1:9, Geza Vermes, que é uma grande autoridade em pseudoepigrafia judaica, ele diz que para os judeus que leram Judas 1:9, eu até posso ler a citação também, eles entendiam que Moisés tinha sido ressuscitado. Era a crença para eles que tanto Moisés quanto Isaías tinha ressuscitado. Então, Geza Vermes, uma grande autoridade no assunto, reconhece que Judas, para eles, significava isso. Pastor, primeira coisa, por favor. A Bíblia fala de mais do que um arcanjo? Sim, fala. Lá em Daniel capítulo 10, versículo 13, quando a Bíblia vai fazer uma referência a Miguel, e diga-se de passagem, o nome Miguel não existe na Bíblia. Isso foi uma imposição ao texto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Como assim? Justamente. O nome, na verdade, ele vem do hebraico Michael, e tanto no grego quanto no hebraico a pronúncia é justamente esta, Michael, Michael. Micael, quando você faz a transliteração para a língua portuguesa, dá Micael e não Miguel. Miguel, portanto, é uma invenção literária que inseriram dentro do texto. Então, quando nós tomamos como base o nome Micael, nós encontramos 11 personagens na Bíblia com este mesmo nome. Portanto, às vezes, querer dizer que Miguel ele é Deus por conta do nome, então nós vamos ter aí uma pleia de divindades, porque são 11 personagens com esse mesmo nome, Micael. Mas os outros arcanos? Pois é, lá no capítulo 10, versículo 13 de Daniel, diz o seguinte, Michael lachad hassarim harishonim, ou seja, Miguel, um dos primeiros príncipes. A palavra hebraica é sar, que corresponde literalmente à forma grecizada do nome Arhom, que aí vem Archangelos, que é de Arche, chefe, e Angelos, mensageiro. Ou seja, ele é um dos primeiros arcanjos. Não existe, portanto, apenas um, mas existem vários arcanjos. Por que na minha Bíblia não diz um dos primeiros arcanjos? A tradução é outra. Então, justamente, porque no Antigo Testamento foi escrito em hebraico. É o que eu expliquei. Lá é primeiros príncipes. E a palavra príncipe é a correspondência do nome hebraico Sar. No grego, você tem Arhom, que vem de Arche. Está entendendo? Agora, eu só queria fazer algumas considerações. Quando ele disse que Ellen White, os escritos dela não... O debate não é sobre Ellen White. Não, mas é que como ele fez o posicionamento, eu acho que eu tenho um direito de resposta, né? Tá bom. Aqui está escrito o seguinte, olha só, olha que interessante. Aonde? Questões sobre Doutrina é uma obra da CPB, Casa Publicadora Brasileira, que é uma editora confessional da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lá está escrito assim, olha, contudo, além dos escolhidos escritores dos livros canônicos da Bíblia, Deus se utilizou de uma linha de profetas ou mensageiros que viveram contemporaneamente com os escritores de ambos os testamentos, mas cujas declarações jamais fizeram parte do cânon escriturístico. Olha só, esses profetas, é ambígua essa colocação, esses profetas ou mensageiros foram chamados por Deus para dar ânimo, conselho e admoestação ao antigo povo de Deus. Entre eles havia figuras como Natã, aquele que repreendeu Davi, Gade, profeta, Enã e, pasme, Asaf. Asaf não é canônico? Até onde eu sei, ele tem 11 salmos no Terrilim, 11 salmos e é canônico. Aí, aqui embaixo ele diz o seguinte, é nesta última categoria de mensageiros que classificamos Ellen White entre os adventistas do sétimo dia. Ela foi reconhecida como possuindo o dom do espírito de profecia, embora jamais evocasse para si o título de profetisa. Portanto, comparando, o segundo ponto que eu gostaria de destacar é a questão das autoridades. As autoridades, meu querido professor Leandro, não são a Bíblia. A Bíblia, assim está escrito. A autoridade é passível de erro. Agostinho foi que lançou a base do purgatório. Agora, porque Agostinho lançou, ele é uma autoridade, eu devo crer no purgatório? Por exemplo, Adam Clarke e também Matthew Henry acreditavam na imortalidade da alma. Então, se eles são tão autoridades, por que a Igreja Adventista também não lê pela mesma cartilha e aceita a imortalidade da alma? Terceiro ponto, Ellen White, já fizemos outro ponto, ó. A Bíblia de Genebra, como ele abriu, ele não, lá em Judas 9, ela nada disse acerca da ressurreição de Moisés. Ele agora aplicou a tática do monkey jump, que
que significa um macaco pulador, saiu do texto de Judas e foi parar em Mateus 17, querendo mostrar que a Bíblia de Genebra está aprovando que a batalha foi por conta da ressurreição de Moisés. A Bíblia de Genebra não diz isso. Outro ponto interessante para nós encerrarmos, as 3 tendas. Por que Pedro disse isso? Lá em Marcos capítulo 9, versículo 6 e Lucas capítulo 9, versículo 33, a Bíblia é enfática em dizer que Pedro não sabia o que estava dizendo porque ele estava assombrado. E por último, Mateus 17, 9, Jesus é enfático no capítulo 17, versículo 9, em dizer que tudo aquilo não passou de uma visão. E eu continuo dizendo, se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel antes que seu corpo visse a corrupção, quem é as primícias dos que dormem? Jesus ou Moisés? A Bíblia, através de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, versículo 33, diz que foi Jesus. A Igreja Adventista diz que foi Moisés. Está aí para você escolher, telespectador. Não. Vamos ouvir o pastor Leandro primeiro, que acho que a questão mais delicada a ser discutida é exatamente essa a respeito das primícias dos que dormem. Como que o irmão vê isso? Vamos lá, pastor. Primeiro, para esclarecer, quando eu falei que Asaf não é canônico, é no sentido de não ter livros na Bíblia, porque muitas vezes, quando os críticos nos abordam, concordo que tem os salmos, mas quando os críticos nos abordam, e não é o caso do pastor Elias, dizia assim, Ellen White não pode ser profetisa porque ela não tem livro na Bíblia. Então nós colocamos ela numa categoria de não canônico. Agora, seria importante também o pastor Elias ter lido a página 98 O senhor está com com o mesmo livro, Questões sobre Doutrina, né? Então, a página 98, esclarecendo, mesmo que ela tenha um nível de inspiração igual, mas não autoridade, o que diz aqui, ó, os pontos, né? Não consideramos os escritos de Ellen White uma adição ao cano sagrado das Escrituras, não julgamos de aplicação universal como é a Bíblia, e o terceiro ponto, não o consideramos no mesmo sentido das Escrituras Sagradas. E aí até eles colocam uma citação de Ellen White no Primeiros Escritos, página 78, que ela fala assim, recomendo buscar a leitura a Bíblia como única regra de fé em prática. Então é importante ler também essa página aqui. Agora vamos para a questão das primícias. Pastor e reverendo, em relação às primícias... De pastor, pode, reverendo? Então tá bom. Ó, em relação às primícias, eu vou ter que, mais uma vez, concordar com a Bíblia de Estudo Genebra. Por quê? Faça bom uso. Primeiro, mesmo que em Judas não fale da ressurreição direto, mas pelos termos que eu expliquei, demanda legal, é óbvio, tinha uma coisa mais importante em disputa do que um corpo morto. Mas eu citei Lucas 9 para mostrar, até para o pastor Elias perceber, que em Lucas 9 dá a base. Mesmo que a Bíblia não fale. O que a Bíblia de Genebra fala sobre Cristo ser as primícias? Né? Interessante, mesmo que o termo primícia se refira em vários textos, como eu vi no livro do pastor Elias, a um primeiro em ordem cronológica, em relação a Cristo, em 1 Coríntios 15, a Bíblia de Estudo, e até tem outras fontes aqui, não considera isso em ordem cronológica. E vamos ver o que diz aqui a Bíblia Genebra. Primícias, essa metáfora se baseia na ordenança do Antigo Testamento, que pedia aos israelitas para trazerem um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Levítico 23:10. Essa oferta indicava o reconhecimento por parte do ofertante de que toda a colheita pertencia a Deus. Assim, isso aqui é interessante, Paulo utilizou essa expressão para enfatizar, por exemplo, que os cristãos, ao receber o Espírito, recebiam a garantia de sua ressurreição futura. A questão aqui é que a ressurreição de Jesus e a ressurreição dos cristãos não são coisas separadas, desconectadas. Então o termo primícias aqui não é um primeiro em ordem cronológica, mas é uma metáfora para dizer o seguinte, ele é as primícias porque da ressurreição dele depende a vida de todos. É como, por exemplo, Colossenses 1,18, diz que ele é o primogênito dos mortos, mas não é o primeiro morto numa ordem cronológica, é o primeiro na importância, né? Então, eu particularmente, eu fico com essa opinião, não desconsiderando, óbvio, os textos, né, que apresentam uma ordem cronológica que se encontram no livro do pastor Elias, mas eu creio aqui nesse sentido figurado, né? E Moisés, nós cremos na ressurreição de Moisés, pastor, porque, reverendo, também pelo seguinte, na Bíblia nós não percebemos a ideia de que seja possível salvação fora do corpo, né? Não estou dizendo que o pastor Elias crê nisso, né? Ele crê na
na visão simbólica e tudo mais. Mas eu já comentei com alguns estudiosos, né? Gênesis 5:24 menciona Enoque no céu corporeamente. Segundo Reis capítulo 2, Elias. Agora analisemos uma coisa. Por que na visão de Mateus 17 só Elias, diríamos assim, é real e Moisés não é real? Não tem lógica, entende? Então se Moisés estava lá, nós cremos sim que houve uma ressurreição. E que Cristo é as primícias, não na ordem cronológica, mas como diz a Bíblia, Genebra, num sentido figurado, porque da ressurreição dele virá o molho, virá o restante da ressurreição dos justos. Vamos dar uma recuadinha? Pastor Elias, nos ajude aqui, o senhor é um profundo erudito dos escritos bíblicos e sobre a Bíblia. Uma das coisas que a gente devia ter feito e não fez, né, é dizer, Judas 9 fala sobre uma disputa entre Moisés, entre Satanás e o arcanjo Miguel, certo? Exatamente o que aconteceu ali? O senhor disse que essa é uma citação de um livro pseudoepígrafo. Nós temos mais informação nessa literatura pseudoepigráfica a respeito do que teria havido ali, que é para o telespectador e a telespectadora entenderem, né? Eles estavam discutindo por causa do corpo de Moisés, a troco de quê? A Igreja Adventista tem uma boa razão. Satanás estava querendo impedir a ressurreição de Moisés. Os que não creem na ressurreição de Moisés explicam essa discussão com base no quê? Bom, se o senhor me permite, eu só queria fazer alguma consideração em cima da palavra dele e já vou entrar e trabalhar essa questão. Ele disse que o nível de inspiração de Ellen White é igual. Mas nós não estamos discutindo Ellen White. Mas é que pode confundir o meu telespectador. Futuro sobre isso. Faz parte. O nível de inspiração é igual. Não concordo. Não fala, veja só, da ressurreição direta em Judas. Ele admitiu, isso é muito bom, que ele disse que a Bíblia de Genebra não admite. Ele declinou também quanto à questão de Ellen White, considerando que realmente Asaf tem 11 livros nos Salmos. Isso é muito bom. A questão sobre as primícias. Eu acho que a Bíblia de Genebra precisa passar por uma revisão. Claro. Precisa, inclusive, neste sentido. Esse é o grande problema das Bíblias de estudo. Justamente. Quem segue as Bíblias de estudo e não segue as línguas originais, acaba entrando nesse grande problema. Mas eu vou, então, falar sobre isso e depois quero fazer uma alusão a uma fala dele no YouTube, num canal que ele tem, acerca desse assunto. Bom. Tá dentro do assunto. Quantos minutos eu tenho? Espera um pouquinho. Tá. Dá Vamos tempo, lá, né? professor. Dá. Bom, veja bem, no programa Na Mira da Verdade, do dia 30/3/2016, ao responder a pergunta de um telespectador acerca de 1 Coríntios 15:23, onde Paulo afirma que Jesus é as primícias dos que dormem, afirmação essa que deixou o telespectador confuso pelo fato da Igreja Adventista sustentar a ressurreição de Moisés com o corpo glorificado, a alegação essa que contradiz a Bíblia Sagrada, uma vez que ela, em lugar algum, diz que Moisés foi ressuscitado por quem quer que seja, o nobre professor Leandro Quadros, que é o apresentador do referido programa, deu uma resposta fazendo a seguinte afirmação. Olha lá. Vou fazer uma análise com o nosso irmão para ele perceber que muitas coisas que o pessoal escreve na internet sobre o assunto, o pessoal escreve as coisas, infelizmente, sem fazer uma análise atenta do texto bíblico. Por quê? Se nós vamos negar a ressurreição de Moisés, porque 1 Coríntios 15:23 fala que Cristo é as primícias, temos que negar mais ressurreições. Por exemplo, o filho da viúva de Sarepta, em 1 Reis 17, ele foi ressuscitado, bem antes de Cristo. Isso é a afirmação dele. Lázaro, em João capítulo 11, Jesus ressuscitou Lázaro. Então, se vamos negar a ressurreição de Moisés porque Cristo é as primícias, então nós temos que rasgar das nossas Bíblias 1 Reis 17 e vamos rasgar também João capítulo 11. Então veja, meu irmão, antes de Jesus, ele continua dizendo, antes de Jesus ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, de acordo com 1 Reis 17 e Lázaro em João 11. Então isso nos mostra uma coisa, o termo primícias está sendo compreendido de uma maneira errada. Primícias não significa sempre, olha, isso é legal, sempre, ou primeiro, em ordem cronológica. Vamos analisar 1 Coríntios 15, 20 e 21. Esses dois versos, que fazem parte do mesmo contexto, nos ajudarão a entender o verso 23.
Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O verso 21 vai nos dar uma luz agora. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aqui está o porquê de Cristo ser chamado as primícias. Ele não é chamado as primícias porque é o primeiro, numa ordem cronológica. Ele é chamado de as primícias dos que ressuscitaram, por ser ele o mais importante, por meio dele que todas as ressurreições são possíveis. Então, Paulo fala de Cristo, que Cristo é as primícias dos que dormem, simplesmente ele está ensinando que Cristo é o ser mais importante dentre os que dormem, porque através da morte e ressurreição de Cristo, todas as outras ressurreições são possíveis. Por isso, meu amigo, assim como o termo primícias não nega a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, que foi antes de Cristo, e nem a ressurreição de Lázaro, que também foi antes de Cristo, não nega a ressurreição de Moisés. Essa foi a gravação do professor Leandro Quadros. Agora... O senhor concorda que o senhor gravou Concordo, foi o que eu disse e o que eu até li aqui na Bíblia de Estudo, né? Então, sinceramente, vamos aguardar o raciocínio, porque eu não entendi o porquê de repetir vamos o que eu lá, já havia dito. Só um instantinho. Ô, pastor, não tem como comparar a ressurreição de pessoas que morreram novamente com a ressurreição de quem não vai morrer mais. Concordo plenamente, É pastor. isso que Pois é. estranho. Não, isso eu concordo plenamente. Sabe qual é o detalhe, pastor? É que muitas vezes pensa-se que Cristo é o primeiro numa ordem cronológica, mas a gente quer insinuar que não é na ordem. Eu quero explicar mas isso. A importância Posso realmente... explicar isso aí? Por exemplo, claro, pastor, Moisés, por exemplo, nós sabemos que Moisés foi ressuscitado, mas ele poderia voltar a morrer. Como assim? Por quê? Se Cristo no Getsêmani desiste do plano de salvação, Moisés ia ter que descer embora. Meu Elias Deus. também, Né? Enoque Elias também. Então, nós cremos que a ressurreição de Cristo é especial, sim. Não podemos comparar com as outras. Eu só citei no nível cronológico. Então, assim como Cristo, ele é das primícias porque ele morreu, ou melhor, que ele ressuscitou e ele não volta a morrer mais, nós não o igualamos com Moisés por ele ser ressuscitado. Por quê? Porque Moisés poderia morrer ainda. Se Cristo não cumpre o plano na cruz, já era. Com licença. Vai lá. Agora o senhor deixou a deixa que eu precisava. Vamos lá. Ora, se Moisés apareceu com um corpo glorificado no seu entendimento no Monte da Transfiguração, significa que ele ressuscitou com um corpo imortal. Se ele ressuscitou com um corpo imortal glorificado, como é que ele poderia voltar e morrer, uma vez que ele tem a imortalidade? Olha que contradição bíblica. De jeito nenhum, tem que Agora, a cruz de Cristo tem que garantir a tá, imortalidade. mas o que é afirmado é que ele apareceu em glória Com lá no monte. certeza. Então ele apareceu glorificado, Mas com um não corpo é porque imortal. ele aparece, Então, pastor, em glória, que ele não dependa do sacrifício de Cristo para pagar a dívida. Tá, né? mas isso daí é uma ilação, uma dedução e uma indução. Não, Agora veja bem, perfeitamente então deduzível já bíblico, tem um né? problema sério. Se ele volta a morrer, então ele já não é corpo imortal, não é corpo glorificado, já é um outro entendimento. Então se ele foi para o céu sem ter o corpo glorificado, então ele estava comendo arroz, feijão, devia ter um bom banheiro para ele lá no céu. Bom, continuando. Apesar dessa exposição, a sua argumentação pode ser classificada como, primeiro, deducionista, é um argumento filosófico de Aristóteles, e também induzista, porque parte de uma dedução, ou seja, o seu argumento é construído a partir de uma dedução e, ao mesmo tempo, tenta induzir o telespectador a erro, visto que a Bíblia, nossa única regra de fé, doutrina, prática e fonte de autoridade, não diz em nenhum lugar que Moisés ressuscitou. Veja que as duas ressurreições de Lázaro e a do filho da viúva de Sarepta estão devidamente registradas na Bíblia. 1 Reis, conforme o senhor citou, capítulo 17, e João, capítulo 11. Mas e a de Moisés? Onde está escrito com essa clareza? Em que passagem da Bíblia está registrado esse episódio? Para falar da ressurreição de Lázaro e o filho da viúva de Sarepta, o nosso professor apresentou as passagens bíblicas, mas no tocante a Moisés, porque o Senhor não apresentou nenhuma passagem? Bom, concluímos que o meu amado trabalhou no argumento do silêncio da Bíblia. Só que a argumentação apresenta alguns problemas que eu quero deixar aqui. O primeiro problema: a ressurreição de Jesus está sendo colocada no mesmo pé de igualdade com a ressurreição de Lázaro e com a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, que voltaram a morrer. Ele acabou de corrigir isso aqui. Só que cometendo uma outra, Não, desculpe, mas uma outra heresia pior. Por quê? Neste caso, porque se o senhor é ressuscitado com o corpo glorificado e imortal, o senhor não morre mais. Porque, olha, ele está contrariando o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 6, versículo de número 9. Olha só, porque a imortalidade, a glorificação do corpo
é igual a de Jesus. E Paulo é enfático em dizer o seguinte, olha só o que ele diz, Romanos 6, 9. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não terá mais domínio sobre ele. Certo, Isso é a pastor. qualidade da ressurreição de Moisés. É igual. Então ele não pode mais morrer. Então se ele volta a morrer, então na verdade ele não era imortal e estava com aí problema. que tá. Eu um só instantinho, queria pastor. concluir. A questão é, esse raciocínio do senhor é teologicamente correto na medida em que a ressurreição de todos os salvos depende da ressurreição de Cristo. É claro. O pensamento do pastor Leandro se baseia na hipótese que não poderia ter acontecido de Jesus ter falhado no seu plano de salvação. Então não tinha como Moisés morrer mais, então ele tem que admitir que Moisés ressuscitou com um corpo glorificado, imortal. Ou eu estou enganado? Não, Tá. vamos continuar. Sim, aqui com agora a eu vou situação continuar. depois. Neste caso não, o professor está afirmando que Jesus voltou a morrer. Se nós entendermos desse jeito. E batendo de frente com a Bíblia que afirma que Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Como assim voltou a morrer? Onde que ele falou lembro isso? do que Se afirmado comparar, porque veja bem o que ele disse, é só a gente acompanhar o raciocínio. Jesus não pode ser a primícia dos que dormem, porque antes dele houve casos de ressurreições. E, para ser sincero, aconteceram 7 casos de ressurreições, 3 no Antigo Testamento. O primeiro está registrado em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 17, que é o filho da viúva de Sarepta. O segundo caso está em 2 Reis, capítulo 4, que é o filho da Sunamita. O terceiro caso está em 2 Reis, capítulo 13, que é aquele homem que foi lançado da sepultura de Eliseu. O quarto caso aconteceu em Marcos, capítulo de número 5, que é a Talita, que foi ressuscitada, que é a filha de Jairo. O quinto caso é o filho da viúva de Naim, que está em Lucas capítulo 7, versículo de número 11. O sexto caso está em João capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro. Só que todas estas ressurreições, eles voltaram a morrer. Então dizer, Jesus não é primícia porque teve ressurreições antes dele, é comparar a ressurreição de Jesus com a ressurreição desse pessoal. Só que esse pessoal voltaram a morrer. Eles voltaram a morrer. Mas então, isso se nós acabamos de esclarecer sim, aqui mas eu agora. quero deixar isso mais claro, Tá óbvio, ululante e gritante, Eu de tenho que que a chamar o ressurreição de Jesus é diferente da ressurreição dessas pessoas, porque ele ressuscitou com um corpo glorificado para nunca mais morrer. O senhor concorda E com por isso? isso não ele é as concorda? primícias dos que Plenamente. dormem. O pastor Leandro concorda. Plenamente. Então tá. Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares e tenho uma boa notícia para você. A notícia é a grande Mega Master Blaster promoção que eu trouxe para você que está assistindo o programa Fora da Caixa. Bom, eu tenho um kit promocional. Perguntas difíceis de responder. Com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus dos 12 aos 30? O que era o espinho na carne de Paulo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E por que esse pecado não pode ser perdoado? Além deste, eu trouxe para você esse aqui, olha aqui, interessante. Jefté sacrificou sua filha? Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? De onde veio o negro? 75 temas em 384 páginas. Ó, capa dura. Fora isso, nós temos também o volume 3, Perguntas Difíceis de Responder. O que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa Deus e morre? Ou abençoa Deus e morre? No nosso texto está amaldiçoa Deus e morre. Mas em hebraico, Vatomerlo isto oderramahazik betumaterra barer Elohim vamute. 320 páginas. Olha que interessante. Fora isso, nós temos esta obra aqui. Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que o nome de Saulo foi mudado para Paulo. A Bíblia também não diz que Noé amaldiçoou seu filho. A Bíblia não diz que o galo cantou 3 vezes. Gente, 328 páginas. Fora isso, nós temos ainda um outro livro que não está aqui, mas faz parte do kit, que é Perguntas Difíceis de Responder sobre a imortalidade da alma. 480 páginas falando sobre a vida após a morte, a questão do ex-ladrão na cruz, do rico e Lázaro e muitas outras questões. E além dele, nós temos este aqui também sobre escatologia, e aqui eu vou dizer para você porque eu não sou pós-tribulacionista, porque na visão pós, por ocasião do arrebatamento, a igreja não vai para o céu, e isso contraria tudo que Jesus disse em João capítulo 14, 1 a 3. 100 questões em 486 páginas. Além deste, dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Aqui tem uso, tem costume, tem cultura, tem etimologia de nomes de pessoas, rios, vales, montes,
deuses, ainda no grego, hebraico, latim, aramaico, tem predestinação, livre-arbítrio, direito romano ligado ao cidadão do império. Só esta obra, sem o desconto, custa 360. Hoje você vai levar ela com 1.168 páginas, sobre a imortalidade da alma, este aqui sobre escatologia, os pregadores dizem, mais o volume 3, mais o volume 2, mais o volume 1, tudo por apenas R$ 480 no Pix, ou 10 parcelas no cartão de crédito de R$ 54. Só que você levando este kit completo, você vai ganhar um curso de hebraico. Olha só, não é só esse módulo ilustrado. Você vai receber 12 videoaulas, vai receber ainda um áudio, uma Bíblia hebraica em áudio, onde um rabino está narrando a Bíblia, todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ele narra. E tem o áudio do livro. Só esse curso custa 680. Tudo por 480 no Pix ou 10,54. Olha, para você que gostou e quer adquirir este kit, me chame no WhatsApp. 11 94901 6633. 11 94901 6633 ou também no WhatsApp 11 93279 3001. 11 93279 3001. Deus abençoe a sua vida. Muito. Pastor Leandro Quadros, como é que o senhor se posiciona diante de tudo que o senhor ouviu no bloco anterior? Primeiro, lógico, muito respeito ao pastor Elias, eu não usei do argumento indutório e tudo mais, porque eu creio em Romanos 12, 1 e 2, o nosso culto tem que ser racional, né? Então, o texto pode não dizer claramente uma coisa, mas se o texto nos induz, como diz o ditado, para um bom entendedor, meia palavra basta. Uhum. Então, não é possível crer que Jesus conversou com Elias real e Moisés já não era tão real assim, né? E outra questão não é usar o argumento da autoridade, mas mostrar que tem outros pensadores não adventistas que pensam assim também. E se o telespectador concordar ou não, é livre para isso. Agora, uma questão do corpo de Moisés, eu queria ler também uma declaração aqui da Bíblia de Estudo Scofield, porque não é só adventista que crê que o corpo dele foi glorificado, tá? Então, esta Bíblia diz assim, ó, a cena da transfiguração contém, em menor proporção, todos os elementos do futuro reino em sua manifestação. O Senhor Jesus, não em humilhação, mas em glória. Moisés, glorificado, representante dos redimidos que passaram por meio da morte. Passaram da morte para o reino. Elias, glorificado, representando os redimidos que entraram no reino a serem arrebatados. Curioso, é a mesma opinião de Ellen White. Ela diz que Moisés, glorificado, representa aqueles que irão para o céu após a ressurreição. E Elias, que foi vivo para o céu, representa os justos que irão vivos para o céu por ocasião da volta de Cristo. E uma outra citação que eu queria deixar para o pastor Elias e o reverendo, Jameson, Faust e Brown. Eles são imortalistas, mas eles também admitem que era o corpo literal de Moisés lá na transfiguração. Eu queria ler essa citação, tá? Sobre o corpo de Moisés, seu corpo literal. Que o corpo de Moisés foi levantado, vê-se de sua presença com Elias e Jesus, que estavam no corpo na transfiguração. Então, esses imortalistas, um comentário clássico, também reconhecem que era Moisés realmente que estava lá. Então, não podemos dizer assim, olha, definitivamente não tem como Moisés ter ressuscitado. Pelo contrário, as evidências apontam muito mais para a ressurreição de Moisés. Por causa da transfiguração. Da transfiguração, então, pastor, mas aí é que entra o meu grande espinho. Uhum. O texto da transfiguração aponta nessa direção para um monte de eruditos, mas não o texto de Judas. Uhum. Sabe o que eu me apego em Judas, reverendo? Não que ele diga aberto como da transfiguração, mas a palavra ali para disputa entre Miguel e Satanás, ela é uma palavra muito forte, reverendo, para ser uma coisa muito simples, sabe? De cunho jurídico. É de cunho jurídico. Então, vou disputar porque eu vou enterrar o corpo. Não, eu vou enterrar o corpo é muito pequeno. Eu acho que nós minimizamos, reverendo, muito a seriedade, pastor, do grande conflito cósmico.
O grande conflito entre Cristo e Satanás envolve coisas muito mais profundas do que disputar um corpo morto. Então eu creio que tinha sim uma demanda legal pelo merecimento ou não da ressurreição de Moisés. Eu consigo ver isso nesse termo. O senhor ficou me devendo uma resposta, pastor. A literatura extra-bíblica, mais antiga, né? Como é que se fala? Testamento de Moisés são os livros pseudoepígrafos. Pseudoepígrafos. Eles acrescentam mais detalhes do que o que a gente tem em Judas? Aí é que está. Esta citação de Judas nem sequer consta em nenhum desses livros apócrifos. O senhor mencionou. Então, esta citação específica não consta. Eles vão falar sobre Moisés, a ascensão de Moisés e o testamento de Moisés, mas esta citação específica não está em nenhum. Foi uma reconstrução que eles fizeram nos livros apócrifos, o testamento de Moisés e também a ascensão de Moisés, que julgam ser o mesmo livro. O que eles são levados a pensar, e que inclusive aí Ellen White entra em contradição, porque num ponto, em algumas obras, nas 4 obras, ela acaba dizendo que a questão foi essa peleja judicial para ressuscitar Moisés. Mas, ao mesmo tempo, ela apresenta que o povo era levado à necrolatria, eu estou usando o termo técnico da palavra, necrolatria e necromancia, ou seja, a adoração e consulta aos mortos. Por isso, Deus escondeu o corpo de Moisés. É nessa direção que estas obras vão caminhar. Agora, ainda reconsiderando esse argumento da autoridade, o deducionismo, é aí que eu digo que esse argumento ele é deducionista. Porque ele fala, eu acho, eu penso, eu tenho para mim. A Bíblia não trabalha com esse expediente, eu acho, eu penso, eu tenho para mim. A Bíblia trabalha com certeza. Quando a Bíblia vai falar de ressurreições, que nós temos 13 casos de ressurreições. Na Bíblia, olha só para citar, olha que interessante, 13 casos. Todos os 13. O filho da viúva de Sarepta, 1 Reis 17, 17 a 24. O filho da Sunamita, 2 Reis capítulo 4. O homem lançado na sepultura de Eliseu, 2 Reis capítulo 13. A filha de Jairo, Marcos capítulo 5, 35 e 42. O filho da viúva de Naim, Lucas capítulo 7, versículo 11. Lázaro, João capítulo 11. Jesus, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20. Os santos de Mateus 27, 52 e 53. Dorcas, Atos 9, 36 e 42. Eutico, Atos 20, 9 e 10. A ressurreição dos salvos, 1 Coríntios 15, 23, 50 e 54, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e Apocalipse 24. As 2 testemunhas, Apocalipse capítulo 11 e a ressurreição dos ímpios, capítulo 20, versículo 5, 11 a 13. Isso aqui é certeza, aconteceu e está registrado. Moisés é dedução, é ilação, é conjectura, é eu acho. Quando, por exemplo, o Dr. Scofield e outros teólogos também, com todo respeito a esses homens que deixaram um grande legado, parece-me assim que eles não consultaram muito bem Mateus capítulo 17, versículo 9, onde Jesus, é Jesus que diz, a ninguém conteis a visão. Era uma visão. Jesus diz que era uma visão, mas eles esqueceram de ler esse texto sagrado. Por outro lado... Qual que é a ilação? Não, mas vamos explicar isso para o telespectador. Porque eu sei que o pastor Leandro deixou claro que não podia ser uma visão. Não é isso? Uhum. Qual a vantagem de ser uma visão para essa linha de argumento? A vantagem de ser uma visão é que a Bíblia não diz que Moisés ressuscitou. Nós não podemos afirmar com certeza aquilo que a Bíblia não diz com clareza. Independentemente de qualquer desdobramento ou consequência, eu não posso impor uma ideia ao texto. Isso chama-se exegese e não exegese. Mas eu não estou entendendo a dificuldade. Não precisa ser uma visão. Por exemplo, vamos pegar o relato lá de Lucas 16, em que Jesus fala o que acontece no mundo dos mortos. Certo? Muito bem. Você tem lá diálogos de pessoas que não ressuscitaram. Concorda comigo? Elas não ressuscitaram, elas estão lá falando. Então, não pode se tratar do mesmo gênero de coisa, porque foi uma transfiguração. O mundo espiritual se abriu diante dos olhos de Pedro, Tiago e João e de Jesus. Pois é, eu continuo afirmando que é uma visão, porque a Bíblia não diz que foi real. A minha implicação é afirmar que Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel. Isso é uma afirmação. Quando a Bíblia não diz, e por isso eu digo, é uma ilação. Agora eu vou explicar o porquê que é uma visão. Primeiro, a palavra visão, ali no texto grego, vem de chorama. As 12 vezes que esta palavra, que este vocábulo,
aparece na Bíblia, em todas as vezes implica em uma visão sobrenatural, em algo sobrenatural. A primeira citação que está nos evangelhos sinóticos, que trata-se de um rapax legomenon, porque nos evangelhos sinóticos aparece apenas uma vez, é uma visão. Nas demais passagens, por exemplo, em Atos capítulo de número 9, versículo 10 até o versículo 12, olha que curioso, Paulo está lá na rua direita, na casa de Judas, e o Senhor encontra-se, fala com Ananias em uma visão e diz: olha, Ananias, eu quero que você vá até a rua direita, a casa de Judas, porque tem um cidadão de Tarso, o nome dele é Saulo, e ele está orando. E numa visão, ele via você chegando e impondo as mãos sobre ele. Ora, ele via Ananias, mas ele nunca viu Ananias. Ananias estava ali, mas numa visão. Outra passagem bem interessante. Atos capítulo 16, versículo de número 9. Antes desta passagem bíblica, o apóstolo Paulo queria, por sua própria conta, ir para a Ásia pregar o evangelho. O Espírito de Cristo o impediu. Depois ele queria ir para Bitínia, mas também foi impedido. Quando, de repente, na noite, no versículo 9, ele teve uma visão em que um varão macedônio vinha conversar com ele. Então, o fato de, nesta visão, Moisés e Elias estar conversando com Jesus, não implica negativamente no fato disso ser uma visão, porque Paulo também teve a mesma coisa. E é importante nós recordarmos que a palavra grega que aparece ali no versículo de número 3 é rofte, o verbo. E a ideia é de que a visão foi trazida até eles, assim como o varão macedônio foi trazido até Paulo e conversou com Paulo e fez um pedido para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A pergunta é: aquele varão estava em carne e osso ali, de forma tangível, para que Paulo pudesse tocar nele? Não, porque foi uma visão. Uma outra passagem bem interessante está em Atos capítulo 12, onde Pedro está sendo liberto da prisão pelo seu anjo, e ele não sabia que era real, a palavra grega ali, aletheia, realidade, tangível, mas ele imaginava que fosse uma visão. Então, todas as ocorrências do vocábulo Rorama no Novo Testamento implicam necessariamente a uma visão sobrenatural e não a um ato tangível. Então, a minha implicação é que a Bíblia não diz. Por que eu vou impor uma ideia que a Bíblia não está dizendo? Para o senhor, por que é tão real e não visão? Tem um pensamento que diz assim, nem tudo que é lógico é verdadeiro, nem tudo que é verdadeiro é lógico. Então, apesar de ter sido lógico o que o pastor disse, não é correto, não é verdadeiro. Por quê? Vamos lá. Primeiro, em Atos 7:31, a palavra para visão não se refere simplesmente a uma visão não palpável, não real, né? Então, em Atos 7:31 diz assim: Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. E aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Moisés viu algo realmente na sarça. E esse mesmo termo, Rorama, ele aparece em Mateus 17. Então, uma diferença muito grande, por exemplo, entre a visão de Paulo em Atos 16 e a de Mateus 17. Paulo não ficou batendo papo com a visão. Jesus transfigurado conversou com Moisés. É muito diferente. E outro detalhe interessante, um geógrafo grego, reverendo chamado Pausanias, ele usava a palavra Rorama, né, em referência para descrever, fazer uma descrição geográfica da Grécia. Então, mesmo que tenha um sentido assim simbólico, o sentido primário de Rorama é literal. Por exemplo, a palavra panorama. Panorama, de Rorama, é algo real, é o que eu estou vendo, não é uma coisa assim simplesmente simbólica. E para fechar esse pensamento, eu quero deixar mais uma citação, dessa vez é de Norman Champlin, sobre esse assunto. Alguns intérpretes não aceitam a aparição objetiva desses homens, mas acham que o acontecimento foi um tipo de visão que dispensava a presença literal dos mesmos. Mas a maior parte dos intérpretes compreende corretamente que eles realmente apareceram. E não há razão alguma para que se negue a possibilidade de tal aparição. A palavra visão
como visto anteriormente, não equivale à fantasia e não implica em que tal acontecimento não tenha incluído a presença autêntica de Moisés e Elias. Nesse acontecimento, Jesus não dependeu de qualquer documento escrito como o Velho Testamento, mas do próprio testemunho pessoal de Moisés. E o Dr. Tasker, que é da área também de Novo Testamento, olha que interessante, comentando Mateus 17:19 com o termo Rorama, ele sugere o seguinte: a tradução "a visão", Tororama, não é muito feliz, pois pode dar a impressão de que a experiência da transfiguração foi de natureza de um sonho. O que vistes é melhor. Então, tem eruditos que concordam com o que o pastor Elias disse, mas como disse Champlin e até mesmo Tasker, a grande maioria crê que foi realmente Moisés que apareceu ali, pelo termo Tororama, que não significa só uma visão simbólica. Então, agora, pastor, uma explicação para o telespectador, né, que não acompanha de muito perto, as diferenças entre os que creem na imortalidade da alma e os que não creem. A grande dificuldade para quem não crê na imortalidade da alma é que se Moisés morreu e não ressuscitou, ele não tinha como aparecer para Jesus. Para os imortalistas, e aí que eu não sei por que o senhor não concorda comigo, né? Para os imortalistas, o espírito de Moisés é que estava falando lá, ele não precisava de um corpo, né? A ideia de que você precisa de um corpo de carne e osso para falar, né, não é uma ideia bíblica, é uma ideia grega, né? A alma lá do mundo das ideias, é uma ideia grega. A ideia bíblica é que o espírito fala, né? Tanto é que acho que foi o apóstolo Paulo que falou que ele se manifesta por gemidos inexprimíveis, não é isso? Intercede por gemidos inexprimíveis, Romanos capítulo 8, versículo 26, então, 27. Então, eu tenho uma Depois observação a falar acerca também, disso que ele disse. Primeiro, continua o argumento à autoridade. Infelizmente, apesar de Champlin ser um bom comentarista, mas nós sabemos que ele tem um pé dentro do espiritismo, do esoterismo. E aurir desta obra argumentos para fundamentar, perdoe-me, uma ilação e impor ao texto para então, dizer que é uma verdade, como a verdade, é uma outra autoridade que tem outros dicionaristas bem melhores que eles. Agora, o que eu quero apelar para o que a Bíblia diz: a lei é o mandamento. Se não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. O meu argumento é bíblico. E eu quero, em primeiro lugar, trabalhar a questão de Atos capítulo 7, versículo 30 e versículo de número 31 e mostrar que ali não tem nada a ver com esse argumento apresentado pelo professor. Bom, em primeiro lugar, o que está acontecendo ali em Atos capítulo 30, versículo 31? Aparece a palavra Rorama? Aparece. É uma visão? É uma visão. Mas o que aconteceu com Moisés foi real? Foi real. Então, como é que vamos explicar isso? Acontece que existe um fenômeno existe um recurso linguístico chamado visão fenomenológica, que parte da perspectiva do observador e não da realidade. Por exemplo, em Atos capítulo 12, nós temos um caso clássico de fenomenologia. A palavra aparece aletheia. Ora, Pedro não sabia que era aletheia, real que estava vendo, mas pensava que fosse uma Rorama. Por que o autor colocou Rorama ali em Atos 12? Porque ele parte da perspectiva do observador e não da realidade. Então, o que o observador estava percebendo era Rorama, uma visão sobrenatural, porque ele jamais imaginava, porque ele estava cercado de 4 quaternos de soldados e ainda algemado, e havia várias portas de ferro. Como é que eu estou saindo? Não, isso não pode ser real. Então, na mente dele era Rorama, e por esta causa, Lucas, que é um erudito grego, koiné de Lucas é o grego mais acurado, mais polido. E o grego tem essa riqueza. Ele coloca a palavra dentro da sua real situação. Agora, no caso de Moisés, quando Moisés olha, ele fala: eu me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça está ardendo, mas não se consome. Como é que pode isso? Na cabeça dele, ele estava tendo uma visão. O autor Lucas, percebendo essa visão fenomenológica,
quando ele trabalha em Atos capítulo 3, versículo 30 e 31, ele vai usar justamente a mesma palavra que ele usa com Pedro em capítulo 12. Portanto, trata-se de visão fenomenológica. Ninguém desmente a realidade. Porém, o que ele está descrevendo é o que o autor estava pensando. É como, por exemplo, Josué orou e o sol parou. Mas o senhor sabe que não é o sol que para, não é isso? Pastor, Então, houve eu muitas preciso questões. Terminar? atalhar o programa, mas eu quero dar... O senhor queria fazer uma última observação. Por favor. Pastor. Isso, reverendo, antes, eu sinceramente respeito a opinião do pastor, mas não crio nada de visão fenomenológica, porque mesmo que a realidade de Roraima possa ser uma realidade na mente do cara, isso não significa que algo não está acontecendo para ele. Mas eu não neguei isso, está acontecendo. O significado de Roraima primário é algo real. Não teria uma lógica Jesus conversar numa visão simbólica. Paulo, ele não está em Atos 16 falando com a visão realmente. Era uma visão como o pastor escreveu. Agora, Jesus se transfigura, ele conversa. Não podemos imaginar Cristo conversando com uma coisa irreal. Tinha que ser Moisés ali. E sobre a questão do Espírito que o reverendo falou, isso é uma coisa interessante, né? Nós cremos, reverendo, exatamente por sermos mortalistas, nós temos a opinião parecida, quase a mesma de Oscar Cullmann, por exemplo. Oscar Cullmann falou algo muito interessante, assim, que para a Bíblia, o corpo não é a prisão da alma. Ele é o templo do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 6,19. E ele explica assim também, reverendo, como 1 Coríntios 15, se na ressurreição e a glorificação do corpo, nós não conseguimos ver salvação fora do corpo. Então nós não conseguimos também ver que seja um espírito de Moisés lá, mas tem que ser o próprio Moisés. Pelo fato de a antropologia bíblica apresentar a salvação do corpo. Uma outra diferença que eu noto, vocês não são apenas mortalistas, mas vocês creem numa espécie de unicismo do ser humano, né? É impossível... Visão holista. Visão holista. Holista. Não tem como separar alma, espírito. Então, morreu tudo, reviveu tudo. Tudo, exatamente. Perfeito. Agora, o grande problema de Oscar Cullmann é que ele não é bem entendido pela maioria das pessoas que leem as suas obras. Acabou o tempo, pastor. Porque ele está combatendo a imortalidade do ponto de vista da perspectiva platônica que concebia uma alma incriada. E não é isso que o cristianismo ortodoxo crê. Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares e tenho uma boa notícia para você. A notícia é a grande Mega Master Blaster promoção que eu trouxe para você que está assistindo o programa Fora da Caixa. Bom, eu tenho um kit promocional. Perguntas difíceis de responder. Com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus dos 12 aos 30? O que era o espinho na carne de Paulo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E por que esse pecado não pode ser perdoado? Além deste, eu trouxe para você esse aqui, olha aqui, interessante. Jefté sacrificou sua filha? Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? De onde veio o negro? 75 temas em 384 páginas. Ó, capa dura. Fora isso, nós temos também o volume 3, Perguntas Difíceis de Responder. O que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? No nosso texto está amaldiçoa Deus e morre. Mas em hebraico, Vatomerlo isto oderramahazik betumaterra barer Elohim vamute. 320 páginas, olha que interessante. Fora isso, nós temos esta obra aqui, os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que o nome de Saulo foi mudado para Paulo. A Bíblia também não diz que Noé amaldiçoou seu filho. A Bíblia não diz que o galo cantou 3 vezes. Gente, 328 páginas. Fora isso, nós temos ainda um outro livro que não está aqui, mas faz parte do kit, que é Perguntas Difíceis de Responder sobre a imortalidade da alma. 480 páginas falando sobre a vida após a morte, a questão do ex-ladrão na cruz, do rico e Lázaro e muitas outras questões. E além dele, nós temos este aqui também sobre escatologia, e aqui eu vou dizer para você porque eu não sou pós-tribulacionista, porque na visão pós, por ocasião do arrebatamento, a igreja não vai para o céu, e isso contraria tudo que Jesus disse em João capítulo 14, 1 a 3. 100 questões em 486 páginas. Além deste, dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Aqui tem uso, tem costume, tem cultura, tem etimologia de nomes de pessoas, rios, vales, montes,
deuses, ainda no grego, hebraico, latim e aramaico, tem predestinação, livre-arbítrio, direito romano ligado ao cidadão do império. Só esta obra, sem o desconto, custa 360. Hoje você vai levar ela com 1.168 páginas, sobre a imortalidade da alma, este aqui sobre escatologia, os pregadores dizem, mais o volume 3, mais o volume 2, mais o volume 1, tudo por apenas R$ 480 no Pix, ou 10 parcelas no cartão de crédito de R$ 54. Só que você levando este kit completo, você vai ganhar um curso de hebraico. Olha só, não é só esse módulo ilustrado. Você vai receber 12 videoaulas, vai receber ainda um áudio, uma Bíblia hebraica em áudio, onde um rabino está narrando a Bíblia, todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ele narra. E tem o áudio do livro. Só esse curso custa 680. Tudo por 480 no Pix ou 10 de 54. Olha, para você que gostou e quer adquirir este kit, me chame no WhatsApp. 11 9 4901 6633. 11 9 4901 6633 ou também no WhatsApp 11 9 3279 3001. 11 9 3279 3001. Deus abençoe a sua vida.